Ramon Dias revela sobre reforço. Botafogo tem a maior compra da história. E Matinhas Vinha chega ao Flamengo para a pré-temporada. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo na manhã desta sexta-feira, trazendo as últimas notícias e informações para deixar você bem informado e bem atualizado sobre os assuntos do futebol. Mas antes, é claro, eu peço na humildade, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada. Lembrando que a sua inscrição ajuda muito o nosso crescimento, ajuda muito o nosso trabalho. Chegamos, portanto, à marca dos 102 mil inscritos. E tudo isso deve-se à moral que vocês têm deixado aqui no nosso canal. Ative o sino das notificações na opção todos. Também peço o seu like. Ele faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para as notícias do futebol. Muitos acabam consumindo aqui os vídeos e os conteúdos e acaba se esquecendo de deixar o like. Então, galera, deixa a moral com o seu like. Por isso, muito obrigado pela inscrição, obrigado pelo seu like. Vamos sem enrolação às notícias, às informações. Vamos repercutir aqui muito sobre a entrevista coletiva do técnico Ramon Dias, sobre a partida de ontem. Mas antes de já trazer aqui uma boa notícia, uma boa atualização, vinda do nosso amigo Lucas Pedrosa, é que Pablo Verratti, né, em relação ao jogador, ao atacante Pablo Verratti, Vasco não pretende vender o atacante Pablo Verratti. Depois de ter surgido a informação que o Grêmio estaria interessado no atacante, então, portanto, a confirmação e a atualização que o Vasco não pretende vender Pablo Verratti. Agora, falar mais um pouco sobre a partida de ontem, né, um primeiro tempo muito abaixo daquilo que é esperado para a atuação do Vasco, principalmente diante de equipes de baixo investimento, com todo respeito à equipe do Madureira, mas diante de equipe, principalmente no Campeonato Carioca, a gente sempre espera algo a mais. Foi um primeiro tempo muito engessado, um primeiro tempo muito burocrático, onde o Vasco pecou bastante na criação, principalmente com o Praxedes, com o De Luca, ali no meio campo, fazendo a volância, muitas bolas para o lado, sem muita objetividade e, claro, sem nenhuma eficácia. Já no segundo tempo, né, a torcida vaiou bastante a saída dos jogadores para o intervalo. No segundo tempo, as substituições do técnico Ramon Dias fizeram efeito, principalmente com Payet e Paulinho, trazendo uma nova dinâmica para o meio do campo, mais velocidade, mais criatividade, e assim, consequentemente, surgiram os gols do zagueiro Léo, do Ryan. Vasco, portanto, vencendo por 2-0 a partida contra a equipe do Madureira e assim assumindo a liderança do Campeonato Carioca. Agora, falar em relação, repercutir mais aqui a entrevista coletiva do técnico Ramon Dias, ele falou sobre o reforço encaminhado. Trata-se de Juan Esforça. Ele diz: Esforça é um jovem com bastante experiência. Está na seleção juvenil, né, na seleção sub-23 argentina, e possui mais de 130 partidas na primeira divisão argentina. Vai crescer num clube protagonista. Se tratando de Juan, está encaminhado com o Vasco, deixando claro, né, que o jogador está encaminhado com o Vasco em negociação. E ele diz: me encanto em trabalhar com jovens, mas tem que dar o seu devido tempo. A pressão é muito grande. O Vasco é um clube muito grande. O técnico Ramon Dias também falou ontem na coletiva em relação a jogadores, né, que estão de saída, principalmente o desejo deles saírem para clubes, né, em relação ao Marlon Gomes, em relação ao Gabriel Peck, até por uma melhoria financeira na questão dos jogadores. Mas o Ramon Dias também foi perguntado em relação à saída do Orediano. Ele diz o seguinte: falamos com ele. Ele quer sair. O clube está tratando de buscar uma solução. Gosto de jogadores que queiram ficar no Vasco. Ele pediu para sair e o clube vai encontrar uma situação para ele, né? O Ramon sempre deixou muito claro que deseja contar com jogadores no elenco para a última temporada de 2023 e agora a temporada de 2024, com jogadores que queiram estar no Vasco, que queiram vestir a camisa. Ramon também foi questionado, né? Foi uma das primeiras perguntas em relação a reforços, né? E o técnico, mais uma vez, assim como foi o Emiliano, assim como foi o capitão Medel, cobrando reforços ali
a diretoria em setores específicos. Ramon ele diz: para mim, a necessidade do meio para frente. Um atacante a mais, algum meia a mais, porque há muitos compromissos para jogar. Se tratando agora da temporada, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, né, que é muito desgastante, por sinal, ele diz: necessitamos para o ataque, porque temos o Verratti e o Ryan, que ainda é muito jovem. Então, Ramon Dias deixando bem claro a necessidade de reforços ainda para essa temporada. Bom, galera, mudando aqui de assunto, vamos trazer informações aqui também sobre o Botafogo, né? O Botafogo que perdeu na última quarta-feira contra a equipe do Boa Vista, né? Um jogo ali onde muita chuva e num erro, né? Numa jogada, o Boa Vista conseguiu a vitória e os 3 pontos. Hoje, trazendo uma atualização, teremos a apresentação do atacante Jefferson Savarino. Por isso, por volta de 2 horas, você torcedor do Glorioso, você torcedor do Botafogo, fique ligado aqui no canal BTB Esportes, por isso que é importante você verificar se o sino das notificações estão ativados. Nós vamos estar realizando a transmissão da apresentação do atacante Jefferson Savarino, o novo reforço do Botafogo. Agora vamos falar de maior compra da história. O Botafogo fechou a contratação de Luiz Henrique, o atacante que estava no Betis. O Botafogo aí atravessou um monte de gente que estava interessada, que estava em negociação. O Botafogo foi especulado no Flamengo, no Corinthians, estava em negociação com esses clubes. Era um desejo também do Fluminense repatriar o Cria, né? Repatriar o Luiz Henrique para o Fluminense, mas o Botafogo colocou o dinheiro na mesa, John Textor colocou o dinheiro na mesa e vai conseguir contratar o jogador. O Alvinegro vai adquirir o atacante de 23 anos por 20 milhões de euros, cerca de 106 milhões em reais na cotação atual. O valor inclui possíveis metas e bônus. Portanto, inicialmente, né, o John Textor ele negociou para o jogador para o time francês, né? Na realidade, era um desejo de John Textor levar o Luiz Henrique para o Lyon da França. Porém, o John Textor conseguiu, a princípio, convencer o jogador para o Botafogo. O John Textor muda de ideia e consegue trazer Luiz Henrique para o Botafogo. No entanto, depois de reuniões, o empresário decidiu que o investimento seria feito para o Botafogo por contrato. O jogador irá para o clube francês no futuro, mas a data ainda não está certa. Luiz Henrique se torna a maior contratação da história do Botafogo. Lembrando que a equipe, né, o Glorioso, enfrenta neste sábado a equipe do Sampaio Corrêa às 4 horas da tarde no estádio Newton Santos. Nós já estamos nos preparando também para realizar toda a transmissão, todo o pré-jogo, pós-jogo, zona mista coletiva, amanhã no estádio Newton Santos, aqui no canal BTB Esportes. Agora, falando do Flamengo, vamos tratar aqui da chegada do novo reforço do lateral Matinhas Vinha, né? O segundo reforço do Flamengo para essa temporada 2024. Trata-se de mais um uruguaio, né? O Flamengo já tem o Varela, já tem o Arrascaeta, o Dela Cruz e agora o Matinhas Vinha. Segundo reforço do Flamengo, desembarcou em Orlando para a reta final da pré-temporada na tarde desta quinta-feira. Ainda sem poder falar muito, já que não foi anunciado oficialmente, Vinha celebrou o acerto e falou, né, sobre a recuperação em relação à lesão no joelho direito e está fluindo muito bem. Abre aspas para Vinha: estou muito bem de estar aqui, estou muito feliz de estar aqui, espero que seja um ano muito bom para todos nós, ansioso para encontrar os companheiros, complementá-los e começar a trabalhar para fazer um ano bom. Espero logo estar no gramado com a torcida. Lembrando que o Flamengo vai enfrentar a equipe do Orlando City na pré-temporada neste sábado, às 3 horas da tarde. E pelo Campeonato Carioca, o Flamengo vai enfrentar a Portuguesa da Ilha às 6 horas e 10 minutos da noite. Bom, galera, mudando de assunto, falar também do Fluminense, que venceu a equipe do Audax por 1-0 nesta quinta-feira com um gol de Lelê. O Fluminense vem caminhando aí, vem vencendo, vem estando bem no Campeonato Carioca. E a informação que nós temos do Fluminense é a seguinte sobre o jogador Marcelo, a apresentação do Marcelo.
Marcelo foi ausência na reapresentação do grupo principal do Fluminense na última quinta-feira no CT Carlos de Castilho. De acordo com o clube, o lateral esquerdo foi liberado para resolver questões particulares e se apresentará nos próximos dias. Portanto, essa informação confirmada aí pela imprensa do Fluminense. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso giro de notícias da manhã dessa sexta-feira. Lembrando, voltamos aqui à tarde com a transmissão da apresentação do atacante Jefferson Savarino e com o giro de notícias na tarde dessa sexta-feira. Beleza? Lembrando sempre, tamo junto, é nóis!